Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, bem como todas as senhoras e os senhores deputados e caros colegas. O Grupo Parlamentar do PSD considera este relatório um relatório da máxima relevância. Ele foi solicitado, como bem referiu o Sr. Ministro, pelo anterior Governo do PSD e do CDS e visa precisamente analisar um período que foi muito relevante para o nosso país, um período extremamente difícil e onde foram feitas importantes reformas do Código de Trabalho em 2011 e verificar o seu impacto. De uma forma geral, não temos muito hábito de analisar o impacto das medidas que são adotadas. Neste caso, impunha-se avaliar para consolidar decisões, melhorar, prosseguir um caminho. E é isso mesmo que o relatório, em linhas gerais, vai reconhecer que a reforma do Código de Trabalho realizada em 2011 pelo anterior Governo teve um impacto positivo e deve ser mantida e prosseguida essa linha. Importa, portanto, também recordar o contexto em que esta reforma foi feita. Foi uma reforma realizada na presença de um compromisso assumido com o memorando da Troika, que pretendia e tinha inscrito a redução da sobrevigência dos contratos caducados, a extensão das convenções coletivas, o regime de tempos de trabalho, entre muitos outros aspectos. Esse memorando que foi negociado pelo Governo do PS e que por ele foi assinado, depois foi transformado e teve sequência após negociação em sede de concertação social com os parceiros sociais, com exceção da CGTP, mas também não é de estranhar, ainda recentemente um governo do PS apoiado pelos partidos da esquerda também não levou a que a CGTP concordasse com o acordo e que levou a que fosse celebrado um acordo de médio prazo, o acordo de crescimento, competitividade e emprego, em que muitas das alterações que foram introduzidas constavam precisamente desse acordo. Também importa referir que estávamos a viver uma forte crise económica e financeira, com o desemprego a crescer imenso, se bem que já viesse a crescer desde o início de 2009 e com o emprego a diminuir. Importava, portanto, encontrar soluções para este gravíssimos problemas, nomeadamente também com os níveis de desemprego jovem muito elevados. E foram essas alterações que foram introduzidas ao Código de Trabalho em 2011 que este relatório agora avalia e que vem dar uma resposta extremamente positiva, porque reconhece que foi possível proceder a alterações no mercado de trabalho que deixou de ser tão rígido, permitiu que ele, mesmo com o crescimento que a nossa economia, que o nosso país, mesmo com o crescimento da economia anémico, frágil, recordo que em 2016 está previsto que seja 1,4, mesmo assim abaixo do de 2015, que foi de 1,6, continua a conseguir manter-se a tendência do desemprego a baixar e do crescimento do emprego e, consequentemente, a não se cumprir aquilo que até o Sr. Ministro, quando na oposição, dizia que era preciso que a economia crescesse acima de 2%, recordo-me ter dito que era preciso que a economia crescesse acima de 2% para haver o crescimento efetivo da criação de emprego. De uma forma geral, este é um dado que anteriormente era adquirido e que está demonstrado que com um mercado de trabalho mais flexível, mas mantendo a proteção dos trabalhadores, é possível gerar confiança, captar investimento, criar emprego e, consequentemente, diminuir o desemprego. No entanto, há ainda, pese embora esta alteração, as alterações introduzidas à legislação laboral sejam reconhecidas como alterações virtuosas, há aspectos que importa considerar, nomeadamente com as propostas, as recomendações que são feitas neste relatório.
E permitam-me que destaque alguns aspectos que consideramos extremamente importantes. Ao nível do mercado de trabalho, a segmentação entre os contratos de trabalho a termo certo e os contratos de trabalho sem termo. Isto continua a originar, este facto continua a ser um grande desafio para todos nós, na medida em que continua a originar uma enorme diferença ao nível da proteção do emprego. Os trabalhadores que têm um contrato de trabalho a termo certo continuam a ter muito mais vantagens, muito mais garantias do que, nomeadamente, os jovens que pretendem entrar no mercado de trabalho e que muitas vezes ficam por um contrato sem termo, a termo certo, digo, e não conseguirem atingir um contrato sem termo, uma maior garantia, uma maior proteção do emprego. Esta diferença ao nível da proteção do emprego é um desafio que deve ser colocado a todos os parceiros e a todos nós. Também recomendações que importa ter em consideração no que diz respeito às portarias de extensão e às convenções coletivas. Eu recordo que nesta matéria alguns passos foram dados, mas há que considerar que elas ainda são, para alguns setores, algo difíceis de permitir que haja competitividade nestes setores e, consequentemente, uma maior criação de emprego, porque sobrecarrega muitas vezes pequenas empresas que não podem, de forma alguma, suportar encargos salariais muito mais elevados. E um desafio que no relatório é colocado com muita importância e que é uma chamada de atenção que vem a ser feita ao longo de muito tempo, que todos nós temos consciência e dá a sensação que muitos não querem ver. Tem a ver com a evolução demográfica e com a evolução da população em termos de aumento do envelhecimento. Se por um lado é uma grande virtualidade, e reconhecemos nós que é efetivamente uma grande virtualidade, não deixa de ser também um desafio que está a ser colocado a toda a sociedade, porque com o aumento dos encargos das pensões cada vez mais elevados, eles estão a recair são muito a ser transferidos, e o próprio relatório a isso chama a atenção, para as gerações mais jovens e encargos que esses jovens depois não vão poder suportar no futuro. Feito este alerta, gostávamos de ouvir a posição do Governo e saber se o Sr. Ministro pondera evitar que esta subcarga venha a acontecer no futuro e como olha para o sistema de pensões e se está disponível para refletir sobre ele e a proceder a alterações. Um aspecto também que consta das recomendações, o Sr. Ministro já o abordou ao de leve, tem a ver com as qualificações dos portugueses. Se para os mais jovens recomenda que se continue a formação dual, que nós acreditamos e defendemos fortemente, por outro lado, para os desempregados de longa duração, para os ativos, recomenda a formação ao longo da vida e a aposta na melhoria das suas competências, porque só assim poderemos ter uma maior competitividade e só assim poderemos ter uma maior produtividade e trabalhadores mais qualificados. Tempo foge e eu não posso deixar de abordar aqui a questão dos funcionários públicos, da administração pública, que também é abordada no relatório. Gostava de ouvir o comentário do Sr. Ministro relativamente à recomendação que seja cumprido para cada 2 saídas uma entrada, dado que os dados apontam para um crescimento, um aumento do novo número de trabalhadores na administração pública. Por último, reconhecemos e ficamos relativamente satisfeitos com o relatório, porque eu reconheço que o trabalho do anterior Governo fez ao nível das alterações ao mercado de trabalho, permitiu captar investimento, aumentar o emprego, diminuir o desemprego, a competitividade da economia também aumentou. São estes fatores que nós consideramos muito relevantes e que gostaríamos que este trabalho tivesse continuidade. Muito obrigada.